Boa noite, queridos ouvintes e participantes do curso Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. É um prazer recebê-los novamente para, dessa vez, a aula de número 13, que é uma aula que fala sobre a quarta queda do homem e fala também dessa experiência em Babel, ou seja, a rebelião em Babel. Então esse aqui é o tema, né, da lição 13, e é um grande prazer, uma grande satisfação poder apresentar para vocês essa lição. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos dando a sua atenção e estão assistindo, estão recebendo essas lições, que essas lições prosperem na vida de vocês, de tal forma que haja então o crescimento de vida, né, que é uma das nossas metas ao apresentar, ao disponibilizar esse curso, né, que possa alcançar naqueles que participarem, nos filhos de Deus, possa alcançar o crescimento de vida, né? E além de nós estamos assim fazendo votos para que prosperem em cada um de vocês, nós também vemos que essas lições elas trazem alguns componentes como ingredientes também de aperfeiçoamento. Então, ao receber essas lições, além do conhecimento que está sendo apresentado a vocês, há também componentes nessas lições de aperfeiçoamento. Ou seja, ao receberem as lições, os participantes e aqueles que ouvirem estarão sendo aperfeiçoados no seu viver cristão. Então, há muitas aplicações práticas dessas lições que estão sendo disponibilizadas através desse curso Fundamentos da Fé Cristã. E é um curso baseado no livro O Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, né? E é um curso promovido pelas igrejas na Baixada Santista, né? Eu havia esquecido de citar logo no início, né? Esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista, então pedimos que curtam o vídeo, sigam o canal e também ativem as notificações. Isso proporcionará que muitas pessoas, ou que mais pessoas tenham acesso a esse material. Então, com isso, todas aquelas pessoas, quer sejam cristãos, né, ou filhos de Deus, ou quer sejam pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, né, ou não tiveram o início de crer no Senhor Jesus e ter a salvação pela fé, mas eles simpatizam com as coisas de Deus, eles poderão também ter acesso a essa palavra. Com isso, Deus poderá falar com eles e eles terem um conhecimento da vontade de Deus para a vida deles, né? Então, que Deus tenha misericórdia, possa falar muito com você nessa noite. Nós queremos destacar um ponto que será abordado nessa lição, que é a importância de conhecer a autoridade, né? Esse ponto ele é altamente crucial na vida daqueles que servem a Deus, porque de acordo com as Escrituras, Deus ele tem um plano, e para que Deus possa cumprir esse plano, ele precisa do homem. Então, através do homem, Deus alcança a sua meta, o seu objetivo. E o cumprimento do seu plano é com o homem e também através do homem. Então, o que vem a ser? Ele chama pessoas e dá uma incumbência para essas pessoas. Ele dá uma comissão para essas pessoas realizarem algo. E essas pessoas, então, são servos de Deus, são comissionados por Deus. E essas pessoas são os seus líderes, são também ecônomos, são aqueles dispenseiros, aqueles que vão ser usados nas mãos de Deus para dispensar as riquezas insondáveis de Cristo. E essas pessoas
no Novo Testamento, elas têm uma importância muito grande para Deus e para a humanidade. E para eles poderem desempenhar o seu economato, ou seja, o seu serviço, né, como dispenseiros, é fundamental conhecer a autoridade, né? Então, nessa lição número 13, vai falar um pouco sobre isso. Apesar do tema ser a rebelião em Babel, está implícito a importância de se conhecer a autoridade, né? Então, há muitos exemplos disso, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e nós poderíamos apenas destacar um deles, que é quando Davi ele fugia da presença de Saul, e ele, embora já tendo sido ungido rei de Israel, mas naquela época Saul ainda vivia, e Saul estava perseguindo o rei Davi. Então, de certa vez, o rei Davi ele localizou onde estava o rei Saul, e ele estava dormindo, e havia também outros servos dormindo próximos a ele. Então o que ele fez? Ele furtivamente ele pegou alguns objetos, e aí ele diz as escrituras que ele cortou a orla do manto de Saul. E ao cortar a orla do manto de Saul, ele sentiu bater-lhe o coração. Então, naquele momento, ele discerniu, ele entendeu, e ele disse as palavras: Deus me guarde de que eu venha estender a mão contra Saul, porque Deus não terá por inocente aquele que estender a mão contra o ungido do Senhor. Então ele diz: Deus me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. E eu gostaria de abordar isso porque como ele sentiu bater-lhe o coração, então essa passagem diz que ele teve um sentimento. Ele com o coração ele pôde sentir, e com isso ele ganhou entendimento de que ele não podia estender a mão contra o ungido do Senhor, pois era uma autoridade. Então, esse sentimento de conhecer a autoridade, isso é muito importante, né, para todos aqueles que servem a Deus, ou aqueles que têm um coração para Deus, e com isso eles vão servir a Deus, né? E muitos de vocês poderão estar incluídos nesses grupos, de estar servindo a Deus, né, de uma forma ou de outra, vocês estarem seguindo e servindo ao Senhor. Então é muito importante ter a sensibilidade para conhecer a autoridade, isso na prática, no viver cristão, no andar cristão, ter essa sensibilidade, porque a autoridade tem em todos os lugares, em todos os planos, essa questão da autoridade. E aquele que serve a Deus precisa ter a sensibilidade, precisa conhecer a autoridade. Então esse conhecimento ele é fundamental, é um conhecimento muito importante. Então isso fica uma dica para vocês como um componente de aperfeiçoamento, e vocês aplicarem na vida de vocês, e vocês com isso vocês terem um progresso espiritual, vocês poderem ter um crescimento espiritual, ok? E assim vocês deslancharem na vida espiritual. Então nós vamos iniciar a lição número 13. Nós pedimos que você abra o seu livro, por favor, na página 118, e nós veremos então o processo da queda, né, parte 4, ou seja, a quarta queda do homem. Isso está baseado em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Então vamos ver nessa lição a rebelião em Babel. Página 118. Vimos claramente até aqui o caminho de salvação de Deus para o homem. Após o primeiro passo da queda, um animal foi morto e seu sangue fez Deus perdoar temporariamente a falha de Adão e Eva. Além disso, com as peles desse animal, Deus fez vestimentas para eles se cobrirem. No segundo passo,
o homem percebeu que era fraco, frágil, imortal e começou a invocar o nome do Senhor. Esse era o caminho de salvação de Deus para o homem na segunda queda. Por fim, na terceira queda, com a humanidade tornando-se carnal e misturada com os anjos caídos, Deus fez cair o dilúvio para limpar a terra. E o caminho de salvação para o homem foi a Arca de Noé. Então nós vemos na primeira queda que o Senhor fez vestes de pele de animal. Então o sangue desse animal que foi sacrificado, esse foi o caminho de salvação. Depois na segunda queda, eles com Caim, eles então, na geração que veio depois, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então, o caminho da salvação foi invocar o nome do Senhor. Nas descendências de Adão, houve dois grupos, né? Teve o grupo que era de Caim e o grupo que veio na linhagem de Adão, que eram aqueles que invocavam o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor também é um ponto muito importante para a aplicação no nosso viver. É outro elemento, é o componente de aperfeiçoamento. Então, diz alguns versículos que há na Bíblia, aliás, tem muitos versículos que dizem, mas tem uns que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor deles e nosso. Então, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, a prática de invocar em todo lugar, se nós percebemos que poderá alguém se escandalizar no lugar que estivermos, nós poderemos invocar com o coração, invocar interiormente. E outros lugares podemos ter mais liberdade, podemos invocar em voz audível, não tão alto para que não venha escandalizar as pessoas, mas em voz audível, podemos invocar. E se tivermos um lugar com mais liberdade, nós podemos invocar alto o nome do Senhor. Isso vai trazer um grande benefício. E há um outro versículo que diz: foge o trucinho das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, você pode também invocar junto com outras pessoas, não sozinho, não individualmente, mas invocar também junto com outros que, com o coração puro, estão invocando o nome do Senhor. Então, a prática de invocar é uma prática saudável, a prática da vida, e esse também é um elemento de aperfeiçoamento para você. O invocar gerou, naquele grupo que invocava, gerou Enoque, aquele que foi arrebatado, aquele que foi trasladado, foi arrebatado para Deus. E hoje, nos últimos dias, nós almejamos ser aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação. Então, invocar poderá nos aperfeiçoar para que sejamos aqueles que serão arrebatados ou que estejamos no grupo que será arrebatado. Então, invocar o nome do Senhor nos leva para o Espírito, nos leva para a vida, nos leva para a comunhão com Deus, para vivermos em comunhão com Deus. E aí nós vemos aqui na terceira queda, o caminho para a salvação foi a Arca de Noé. E vamos continuar. Aí na página 18, se olharmos bem até aqui, veremos que sempre há dois fatores em cada queda: a tentação de Satanás e o fato de o homem ceder a essa tentação. O mesmo acontece no quarto passo da queda, os antecedentes da queda. Veremos agora os antecedentes da queda, a causa da queda, o processo da queda e também as consequências da quarta queda. Antes do dilúvio, não havia governo humano. Após o dilúvio, a humanidade teve um recomeço e Deus abençoou Noé e o estabeleceu como líder na nova terra e o pai de toda a humanidade. Gênesis 9, 1 a 9. Contudo, após um tempo, Noé teve uma falha que colocou sua autoridade em xeque. Gênesis capítulo 9, versículos de 20 a 27, diz que Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu em sua tenda. Cã viu a nudez do pai e contou a seus dois irmãos.
Sem e Jafé tomaram uma capa e cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé soube o que Cã fez, amaldiçoou e abençoou Sem e Jafé. Cã não expôs somente a falha de seu pai, mas também a falha da autoridade delegada por Deus. Esse é um princípio que precisamos aprender. Não expor as autoridades delegadas por Deus. Podemos ver em Romanos capítulo 13, 1 a 6. Essa questão é tão importante, crucial. Romanos 3, 1 a 6. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então nós vemos nesses versículos a importância da autoridade em todas as camadas, todos os níveis que nós podemos ver a autoridade. A autoridade na família, a autoridade na sociedade, a autoridade na irmandade, na igreja, e a autoridade também entre os anjos, que é a esfera invisível. Então, todas as camadas que nós podemos conhecer, há essa questão da autoridade. É muito importante conhecer a autoridade. Cã foi amaldiçoado por ter tocado a autoridade divina. Se o líder está certo ou errado, a autoridade de Deus deve ser levada em consideração. Miriam falou contra Moisés e foi amaldiçoada com lepra. A falha de um líder sempre se torna um teste para nós. No caso dos filhos de Noé, 2 receberam bênção e 1 recebeu maldição. Sempre haverá perda para quem negligencia a autoridade de Deus. A causa da queda. Após o dilúvio, o patriarca Noé viveu ainda 350 anos, Gênesis 9, 28 a 29. Provavelmente ensinou os homens a ter temor a Deus. Todavia algo aconteceu e desviou o homem, fazendo não depender de Deus. 115 anos após o dilúvio, da linhagem amaldiçoada de Cã, surgiu um homem chamado Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Gênesis 10, 8 a 11. Como vemos, Nimrod começou a ter poder e domínio sobre os homens. A intenção de Deus era que o homem se espalhasse e enchesse toda a terra. Contudo, Nimrod ajuntou as pessoas em cidades para ter maior domínio sobre elas. Foi ele que fundou a cidade de Babel, de onde originou-se a idolatria. Liderados por ele, os homens rebelaram-se contra o Senhor e decidiram não mais viver em temor a Deus. O ápice dessa rebelião foi a construção da Torre de Babel, Gênesis 11, 1 a 9. Essa era uma declaração de independência com relação a Deus.
Em Gênesis 11, 1 a 3, vemos como se deu o plano maligno de construção dessa torre. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. A terra de Sinar corresponde à Mesopotâmia, onde fica Babilônia, Ur dos Caldeus e Harã. É a região banhada pelos rios Eufrates e Tigre, os quais nascem nas montanhas da atual Turquia e desembocam no Golfo Pérsico. A arqueologia tem descoberto construções naquela região, como os zigurates, que são templos de adoração a outros deuses. A palavra zigurate quer dizer plataforma entre o céu e a terra. Havia templos por toda a Mesopotâmia. Os homens estavam abandonando a adoração ao Deus verdadeiro e envolvendo-se com idolatria. Tudo isso estamos vendo a causa da queda. Tudo isso causou a quarta queda, que foi a rebelião em Babel. Então eles começaram a deixar Deus e se envolver com a idolatria. Então hoje é encontrado lugares, templos daquela época ainda, e aí era destinado à idolatria. Então eles estavam abandonando Deus totalmente, né? Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, lemos: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nimrod não queria que os homens se espalhassem e buscava mantê-los juntos debaixo de sua influência. Quanto mais homens estivessem sob seu domínio, mais poder ele teria. E estes tinham um só propósito: tornar célebre o nome do homem. Então vejam que isso aqui era algo sério, porque eles estavam deixando Deus e queriam tornar célebre o nome do homem. Então, esse versículo é crucial para compreendermos a causa da queda, né? Aliás, da quarta queda, ou seja, o quarto passo da queda do homem. Esse versículo que fala: tornemos célebre o nosso nome, ou seja, tornar célebre o nome do homem. Vamos ver, ainda na página 120, na segunda coluna, ainda hoje, a humanidade insiste em tornar célebre seu nome. Entre os jovens também é grande a tentação de realizar algo que impressione os amigos, para se tornar célebre e ser aceito socialmente. Cuidado, isso é uma estratégia de Satanás para que as pessoas se rebelem contra Deus. A geração de Nimrod desafiou Deus a exaltar o nome do próprio homem. Eles decidiram que não mais invocariam o nome do Senhor, nem fariam sua vontade. Embora conhecessem a Deus, foram persuadidos por Nimrod a se tornar independentes do Senhor. A quarta queda foi mais que uma queda. Foi uma rebelião da raça humana instigada por Satanás. Rebelião é a negação do direito e da autoridade. Na rebelião em Babel, o homem declarou que negava o direito de Deus e estava absolutamente livre da autoridade divina. Toda a raça humana foi instigada à rebelião, a declarar que não se importava com o direito de Deus ou com sua autoridade. Em sua queda, no princípio, a intenção de Satanás foi derrubar a autoridade de Deus. Ele, porém, não foi bem-sucedido em sua tentativa. Assim, agora ele injetou a mesma ideia na humanidade, incitando-a a se levantar coletivamente contra a autoridade
divina. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de fazer um breve comentário, né, sobre essa questão que é tão importante. Para os irmãos terem uma ideia, já vários livros foram escritos, né? Alguns, inicialmente, são de palavras que foram proferidas, né? Palavras que foram ensinadas, e depois foram transcritas, e depois de transcritas foram então compiladas e publicadas, né? Então, há livros que falam sobre a autoridade, né? E nós recebemos bastante ajuda. E temos também a ajuda de nossos líderes atuais, né? Não somente os líderes do passado, aqueles que foram úteis nas mãos de Deus no passado, mas há também hoje, atualmente, homens consagrados que têm a comissão de Deus, o encargo de Deus, a incumbência de Deus, e que levam então a liderança de Deus para o povo de Deus. E transmitem a palavra profética, a palavra atual, que dá direção prática para o povo de Deus. E nós recebemos muita ajuda também desses amados irmãos. Então, nós queremos falar algo que foi citado em alguns livros. Deus criou todo esse universo. Deus é o criador de todo esse universo. E o universo é vasto, é imenso. O universo ele inclui também a parte invisível, não apenas a parte visível, que é uma parte que nós estamos mais acostumados. O universo, no que diz respeito à parte material, visível, que diz respeito ao tempo, que nós estamos mais habituados. Mas existe também a parte invisível. Então tudo isso compõe o universo. E Deus criou o universo belo, harmonioso. O universo era algo maravilhoso, algo até mesmo digno dos anjos estarem cantando alegremente, né, adorando a Deus por ter criado um universo tão maravilhoso. Não existia pecado. O pecado não foi criado por Deus. E como então surgiu o pecado? O pecado surgiu, vejam, o arcanjo de maior proeminência, chamado Lúcifer, se rebelou contra o Criador. E nesse momento, na rebelião de Lúcifer, surgiu algo maligno chamado pecado. O pecado surgiu na rebelião do arcanjo de maior proeminência. Aí que surgiu o pecado. E quando no Éden, o homem desobedecendo a Deus, o homem tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu, aí o pecado entrou no mundo. Então Deus não criou o pecado surgiu quando da rebelião do arcanjo de maior proeminência. Então vejam, né, quão sério é a questão da rebelião, né? Então ele tenta instigar as pessoas a se rebelar contra Deus. Ele se rebelou originalmente e agora ele tenta fazer com que o homem se rebele contra Deus. E aqui a gente vê que ele essa tentativa, né? E aí levou toda a raça humana naquela época a abandonar a Deus e a se rebelar contra Deus. Então vamos ver agora o processo da queda. Na página 121, o primeiro passo no processo da queda, da quarta queda, foi a conspiração para se rebelar contra Deus. Gênesis 11, 3-4. O homem criado, que estava sob o governo divino, reuniu-se para conspirar e rebelar-se contra Deus. A primeira conspiração da humanidade contra Deus foi em Babel. O segundo passo foi a produção de tijolos, feitos com barro queimado. Segundo a revelação da Bíblia, a edificação de Deus jamais foi feita com qualquer tipo de tijolos, e sim com pedras. Se observar em Apocalipse, verá que a Nova Jerusalém foi construída com pedras preciosas. Pedras são diferentes de tijolos. Pedras são feitas por Deus. Tijolos são feitos pelo homem. As pedras preciosas não só foram feitas por Deus, mas também transformadas por Ele. Em Babel, o homem queimou a terra, o barro, para construir uma cidade e uma torre.
De acordo com a Bíblia, a terra serve para o crescimento da vida. Gênesis 1:11. O solo tem todos os elementos necessários para o crescimento da vida. Contudo, quando se queima para fazer tijolos, invalida-se sua função de gerar vida. O homem foi feito do barro, com a imagem e semelhança de Deus, para crescer e multiplicar-se. Gênesis 1:26-28. Ou seja, frutificar. Só podemos frutificar se permanecermos no Senhor. Evangelho de João 15, versículos 5 e 16. Ao instigar o homem a rebelar-se contra Deus, Satanás separa-o de Deus e torna-o infrutífero como tijolo. O terceiro passo no processo da queda foi a edificação de uma cidade para ter vida ímpia e separada de Deus. As cidades centralizavam o homem em torno de um líder, que, como vimos anteriormente, era Nimrod. O último passo foi a edificação de uma torre para desafiar a Deus e tornar célebre o nome do homem. A torre visava esses dois objetivos: declarar a todos que o homem não precisava mais de Deus e tornar célebre o nome do homem. Nós vemos então a seriedade que é esse fato. Nós vemos assim, aprendemos muito com essas histórias, né? Da quarta queda do homem. E, de certa forma, a sociedade em que vivemos possui essas características. Os homens se afastando de Deus, os homens declarando a sua independência de Deus, os homens seguindo ídolos vãos, ídolos mudos, né? Então, na sociedade que vivemos tem muito dessa situação que houve na época de Babel, né? Mas o Senhor tem também a sua edificação, né? O Senhor tem a sua obra de edificação, e a edificação do Senhor é com ouro, prata e pedras preciosas, né? A edificação de nosso Deus, de nosso Senhor, é com os elementos do próprio Deus, né? O ouro diz respeito ao Pai, a natureza de Pai, a natureza do Pai, a prata diz respeito à obra de redenção do Filho, e as pedras preciosas dizem respeito à obra de transformação do Espírito Santo. Então, a edificação de Deus é com pedras preciosas, né? Mas nós vemos na sociedade, nós vemos que é outro tipo de edificação, com tijolos, que é do barro queimado, né? Então eles tiram a função que Deus, a bênção que Deus deu para o homem para multiplicar, crescer, né? Mas vamos prosseguir, né? Na página 122, as consequências da queda. A consequência da queda é descrita em Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Primeiramente, Deus veio para dispersá-los, visto que se rebelaram contra Deus de maneira coletiva. Deus veio para dispersá-los, a fim de que não mais vivessem juntos num só lugar. Dispersão é diferente de expansão. O plano de Deus para o homem é que este se expandisse e se multiplicasse a partir de Adão e Eva para toda a terra. Contudo, após a quarta queda, o homem foi disperso, ou seja, espalhado
pela terra. Em segundo lugar, Deus confundiu a linguagem deles, de modo que não mais pudessem falar a mesma língua. Mais uma vez vemos o homem distanciando-se do propósito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O nome do Senhor nos faz falar e pensar as mesmas coisas. Mas, em Babel, como o homem havia rejeitado o nome do Senhor, para tornar célebre o próprio nome, sua língua foi confundida, passando a haver várias formas de falar. Por fim, a última consequência da queda do homem foi Deus abandonar a raça de Adão e Eva, a raça criada, e chamar a Abraão como cabeça de uma nova raça, a raça chamada para o cumprimento do seu propósito no homem. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Podemos ler todos juntos? Gênesis 12, 1 a 3. Quando o Senhor agora, ele chama um homem para dar início a uma nova raça, né? Então, assim como eles foram dispersos, foram espalhados e foram abandonados. Eles primeiro abandonaram a Deus, depois foram abandonados por Deus. E Deus então começa uma nova raça. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós vemos então que o Senhor passa a ter um novo começo, né, com o chamamento de Abraão, né? Ó Senhor, vou ler de novo essa parte porque é muito especial. Por fim, a última consequência da queda do homem foi Deus abandonar a raça de Adão e Eva. O Senhor abandonou aquela raça, a raça criada, e chamar a Abraão como cabeça de uma nova raça, a raça chamada para o cumprimento do seu propósito no homem. Então, queridos ouvintes, queridos participantes, com isso nós encerramos a lição número 13, que é a quarta queda do homem. E encerramos também esse conjunto de 4 lições que falam sobre o processo da queda do homem. Lição número 10, a número 11, número 12 e número 13, falando sobre o processo da queda, né? Então, falou sobre a queda em Adão, a queda em Caim, a geração de Noé, e agora falou sobre a rebelião em Babel, né? E com isso nós encerramos esse tema. Vamos dar início, a partir da próxima lição, aos outros temas, né? E nós temos, a partir da lição 14, nós temos mais 4 lições que falam sobre a salvação de Deus. Depois temos mais 2 que falam sobre a igreja. E depois temos 3 que falam do viver cristão e 2 que falam sobre o serviço a Deus. Nós esperamos você, esperamos vocês para assistir essas lições, para apreciarem essas lições. Então que Deus vos abençoe, tenha uma ótima revisão, uma ótima participação na sala virtual. E se vocês estiverem normalmente respondendo as questões e enviando por e-mail, vocês também terão um grande benefício, uma grande ajuda com isso. E fazemos votos, como dissemos no início da mensagem, votos para o seu crescimento e para a sua prosperidade espiritual. Então fiquem com Deus e até a próxima lição.